Desemprego, desigualdade social, insegurança, catástrofes ambientais, recessão. Esses são alguns temas que há algum tempo dominam o noticiário nacional. Diante desse quadro, o que é mais difícil? Manter o equilíbrio econômico ou emocional? Hoje vamos debater qual é o impacto da vida política e da economia na saúde mental da população brasileira. Começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. Olá! Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostrou que até o final de 2018, 4,4% da população mundial, ou seja, 322 milhões de pessoas, tinham ou já tiveram depressão. No Brasil, o número aumenta para 5,8% da população. E quando passamos a avaliar também ansiedade, os valores são ainda mais preocupantes. 9,3% dos brasileiros é ou está ansioso, o que posiciona o nosso país como o mais estressado e ansioso de toda a América Latina. Os efeitos da crise político-econômica podem ser os responsáveis pelo comprometimento da saúde mental dos brasileiros? Para falar sobre esse tema, recebemos hoje a analista de negócios do Sebrae, Lívia Torres. E também está conosco aqui o planejador financeiro, Rogério Nakata. E também, fechando aqui o nosso trio de convidados do TV Câmara Entrevista, a psicóloga Natália Takeuchi. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos hoje, então, falar desse tema. Começamos aí mostrando esse quadro de depressão e ansiedade e também esses temas que têm ocupado o nosso noticiário. Eu vou começar com você, Natália. Na psicologia, essa relação entre o contexto político, econômico e a saúde mental está estabelecida? Tem pesquisa sobre isso? A gente pode afirmar com segurança que uma coisa afeta a outra? Sim, certamente, né? Nós temos uma influência, uma ligação direta entre o aspecto, né, do desequilíbrio econômico e, eventualmente, o desequilíbrio mental, né, psicológico, emocional. E quando nós encontramos o desequilíbrio em um aspecto, ele leva a outro. Então, por exemplo, né, um quadro de ansiedade que uma pessoa possa ter, ela pode sim desenvolver alguns comportamentos, por exemplo, de compulsão em relação a compras, né, a gastar excessivamente, a adquirir produtos desnecessariamente, né, e o contrário também. Então, quando você passa, por exemplo, por uma situação de desemprego, né, algum abalo financeiro na família, você também pode desenvolver alguns comportamentos, né, e alguns problemas também de ansiedade, eventualmente chegando até uma depressão. Rogério, você trabalha como planejador financeiro. Muitas vezes, comprar um bem, trocar de carro, ir ao shopping, gastar, ou passar um domingo agradável, nos traz uma satisfação pessoal, mas pode significar um desequilíbrio financeiro. No seu dia a dia, como planejador financeiro, como que essas situações aparecem? Quem não gosta de fazer isso, né? De sair pro shopping. Fiquei feliz só de falar, assim, essas coisas. Exatamente, né? Você, né, tem um momento de lazer com a família, poder aí gastar o dinheiro, né? Como merece, né? Depois de repente 20, 30 dias aí trabalhados, né? Mas é aquela coisa, né? A pessoa precisa ter também um certo equilíbrio emocional para ela não acabar gastando tudo aquilo que ela ganha, ela acabar aí sofrendo de transtornos como estresse, como depressão, como outros aqui que a Natália bem citou. Isso é primordial para que a pessoa aí consiga aí, ter uma vida financeira mais equilibrada. E ela começa organizando isso, né, através de um orçamento simples que ela faça, mas que ela siga aquilo à risca para que ela consiga aí ter um certo equilíbrio, não só emocional, mas na sua vida financeira também. Lívia, quando a gente pensa no Sebrae, a gente pensa em empreendedorismo, em inovação, as pessoas procuram o Sebrae para consultoria, às vezes pensando em transformar a sua vida. Isso é mais motivado por uma questão de bem-estar ou por uma questão econômico-financeira? Na verdade, os dois. A gente encontra os dois cenários. Tem muitas pessoas que vai com o objetivo, né, de tanto sonhar em ser empreendedor quanto ter aquele negócio. Então, essas pessoas, no geral, elas chegam mais estabilizadas, muitas das vezes ela está investindo, ela tem um olhar dentro do que ela gosta. Então, ela sente mais prazer, sente mais disposição, está muito mais interativa ao meio que ela quer entrar. Então, ela já vai mais preparada.
Então ela vai muito com aquela sede de querer fazer, com aquela ansiedade, né, que é o que a gente está conversando um pouco aqui, mas a gente consegue controlar porque ela percebe que tudo que aquilo que está sendo feito vai ser para agregar na vida dela. E também temos o outro cenário, que é as pessoas que estão no desespero, que estão desempregadas, que estão sem saída. Então chegam lá no Sebrae e questionam. E sempre vem aquela perguntinha mágica, né? Qual empreendimento eu posso abrir que me dá dinheiro? Ou o que eu posso fazer que eu vou ficar rico? Aí a gente até brinca, né? Isso é uma pergunta que, se todos nós soubéssemos, todo mundo já teria investido. Mas, basicamente, o que a gente orienta é o quê? Que essa pessoa que chega no desespero, ela já está num grau de estresse muito grande. Então, quando você chega para ela e fala, olha, você tem que sentar, você tem que planejar o que você vai começar, ela nem sempre tem paciência. Então, ela meio que acaba tropeçando nas primeiras etapas. E, no geral, isso é prejudicial porque, muitas das vezes, o negócio dela não tem chance de sucesso. Então, infelizmente, a gente encontra os dois, mas o que a gente estimula muito é a parte da oportunidade, é o gostar, é o fazer, por se identificar e batalhar em termos de conhecimento, conteúdo para ter algo bem bacana. Quando a gente estava preparando, né, o programa, a gente viu que hoje, né, um dos vários países tem adotado outros indicadores além do PIB para tentar medir bem-estar, satisfação e felicidade. Aí a gente encontrou o caso do Butão, talvez que é um dos mais conhecidos, que na Constituição de 2008 colocou como critério a felicidade nacional bruta, que é um índice para medir a felicidade e o bem-estar coletivo da população. Eles tentam apontar que nem sempre a renda é o fator determinante para essa felicidade. Só que a gente também me gerou uma dúvida. Felicidade e bem-estar são sinônimos? Eu gostaria que vocês respondessem isso para a gente. Bom, não são sinônimos, né? Nós podemos observar, por exemplo, até aqueles ganhadores de loteria e tudo mais, quer dizer, então eles recebem um valor suntuoso que muita gente deseja, pra alguns inclusive. Até uma maldição, né? Acaba sendo um desfecho, acontece inclusive alguns crimes, né? Ou rompimentos familiares. Então isso é um exemplo que demonstra que o dinheiro por si só não vai trazer a felicidade, né? Aquela máxima. O bem-estar, ele está vinculado ao significado que se dá para essas coisas, né? Eventualmente alguns objetos adquiridos com esse dinheiro que se pretende ter, mas o significado dele em relação aos seus familiares, né? A como ele vai usufruir isso. Então a felicidade passa por um aspecto subjetivo e que não é mensurável, embora alguns países inclusive tentem, né, desenvolver algum método, né, estabelecer algum índice para mensurar essa tal felicidade. Vocês, o que vocês... E isso tem tudo a ver mesmo, né? É demonstrado até por pesquisas, né, que 70% daquelas pessoas que ganham na loteria, elas acabam ficando mais pobres do que estavam, simplesmente por não terem aí controle financeiro, planejamento, né? E a felicidade é a questão de momento, né? Você tem situações felizes, momentos felizes, agradáveis, né, com as pessoas que você ama, né? Mas a nossa vida ela é cheia de ciclos, assim como a economia, né? Nós temos momentos de altas, momentos de baixa, e o dinheiro, né, ele tem que ser utilizado, né, para trazer felicidade para as pessoas, e não deve ser um fim, mas sim um meio, né, para a gente poder realizar todos aqueles projetos que são importantes. E nem sempre é um bem, né? Às vezes é ter uma viagem prazerosa, é poder estar mais tempo com as pessoas que ama, poder ajudar outras pessoas que precisam, né? Através de doações, através, de repente, de você contribuir, né, com alguém mais necessitado, né, ou um parente que, de repente, passa por uma situação difícil. Então, isso eu acho que seria o melhor sinônimo aí de felicidade, né? Ouvindo, né, os colegas estavam pensando aqui, quando a gente fala bem-estar, pelo menos o sentimento que eu tenho é aquela paz, né, aquela tranquilidade que você sente. E no geral, na vida corrida que a gente leva, e nesse monte de situações que estão acontecendo, as pessoas não estão dando o devido valor ou não estão sentindo esse momento prazeroso que é esse bem-estar, né? Desculpa, esqueci seu nome. Rogério Nakata. Rogério. Como o Rogério estava comentando, nessa questão, o bem-estar de estar com a família, de estar fazendo coisas que você gosta. E eu acho que quando você consegue equilibrar isso bem, né,
você ter esses momentos, você altamente chega à felicidade. Então, não diria que é sinônimo, eu diria que são complementos. Você precisa de ter esse momento, esse desligamento, para que você possa recarregar suas energias, trazer essa paz interior que muitos falam, né? E a partir daí você ter esses picos, esses momentos de felicidade. A gente pode pensar assim que o bem-estar eu consigo criar políticas públicas que vão gerar bem-estar na população. Quando eu falo em transporte coletivo, acesso à saúde, morar numa cidade que tenha, inclusive, aspectos estéticos, eu achar a cidade bonita, a cidade agradável, isso tudo eu tenho como mensurar. Por exemplo, se o Estado oferece para o cidadão, isso pode ser um índice que vai gerar felicidade. Mas não necessariamente as pessoas que vivem, não todas as pessoas que vivem, por exemplo, em países que têm o IDH desenvolvido, estão felizes. A gente também vai encontrar pessoas que não estão felizes. Vocês acham que é mais fácil, então, medir, se a gente pensar que o bem-estar são essas condições que são dadas para que a gente tenha uma vida atendendo, né, até a gente tem a pirâmide de Maslow, aí daqui a pouquinho eu vou pedir para colocar, né, ou vamos colocar agora, a gente já explora um pouco isso. Vocês são especialistas nessa pirâmide, eu vou pedir para vocês explicarem. Vocês acham que a gente atendendo essas necessidades mais primárias, a gente gera mais felicidade ou não necessariamente? Eu deixo vocês abertos aí, inclusive para falar dessa pirâmide. Quem quer ser o meu voluntário aqui? Né? Bom, a pirâmide de Maslow eu a utilizo muito, inclusive em sala de aula, com os meus alunos, né, de psicologia. E se nós pararmos para pensar a respeito disso que você falou, Elton, do que o Estado pode oferecer para a população, veja, o aspecto fisiológico e a segurança, né, que são os dois primeiros aspectos de base da pirâmide, de fato, eles são ofertados, né, em alguma medida, se bem ou mal, né, nós não vamos entrar nessa discussão, mas sim, essa questão da saúde, da educação, da segurança, da moradia, enfim, do esporte, tudo isso está envolvido basicamente nesses dois primeiros aspectos. Os três últimos, né, a parte social, estima e a autorrealização, né, as realizações pessoais, aí sim vem do indivíduo, ou seja, esse desenvolvimento do indivíduo só vai acontecer se ele tiver uma boa base. E é por isso que é tão particular, né, de cada um. Então, nós vamos encontrar indivíduos em países muito desenvolvidos e não necessariamente felizes, e vamos encontrar indivíduos em países subdesenvolvidos felizes. Inclusive, o nosso país não é um país, né, exemplo de desenvolvimento pensando mundialmente, mas temos pessoas felizes. Então, o que eu vejo é isso, essa particularidade, essa subjetividade está nesses três últimos aspectos da pirâmide. E essa questão do bem-estar, né, que o Estado proporciona, ele proporcionando esse bem-estar para as pessoas, para as famílias, para a sociedade, a comunidade em si, é um sinônimo de qualidade de vida para elas. Então, isso precisa estar, né, muito bem centrado e focado exclusivamente nesses aspectos da parte fisiológica e da segurança das pessoas, para que elas possam desenvolver os outros níveis, né, da pirâmide. Então, é importantíssimo, né, as políticas públicas serem voltadas realmente para essas necessidades mais básicas. Eu vou poder focar aqui nas outras questões que podem me gerar felicidade, talvez. Exato. Exatamente, porque daí ela vai conseguir se desenvolver, né, através da sua própria alavancagem da sua autoestima, né, e de outros aspectos que ela vai por si só poder buscar sem se preocupar com as anteriores, e aí vai poder se desenvolver um ser humano melhor, né, profissionalmente, financeiramente, né, e vai poder aí contribuir com as outras pessoas, né, que também têm essa mesma necessidade ou que estão em níveis inferiores ao dela, né. E até fazendo só um complemento, e se nós pensarmos o inverso, ou seja, uma vez que esse indivíduo, né, esse cidadão, não tem acesso aos aspectos fisiológicos e de segurança, ou seja, essas necessidades não são supridas, obviamente ele não vai alcançar também a autorrealização, pensando lá no público da Lívia, né, que chega no Sebrae, disso, né, quer dizer, de ter o seu empreendimento, de ter o seu negócio de sucesso e eventualmente isso revertido em aspectos monetários, né, ou seja, de ganhar dinheiro. Ele não vai alcançar isso, porque se ele não tem o básico para viver
ele não vai chegar nesse desenvolvimento do aspecto emocional primeiro, né, e depois de autorrealização. E complementando, o que a gente enxerga é justamente isso. Quando a pessoa ela não tem esse aspecto básico fisiológico, ela não consegue enxergar nada além do que sanar a fome, do que sanar a moradia, de que ter um local, um abrigo, né? E quando ela consegue um mínimo de oportunidade, quando a gente, ela tem ali pelo menos o sustento, ela começa a estimular o empreendedorismo. Então, e o empreendedorismo é muito amarrado à criatividade. Então, é a pessoa ter essa iniciativa de buscar essa informação, de se inspirar, de ver oportunidades. Então, quanto mais a base tiver fortalecida, né, tanto a parte fisiológica quanto de segurança, essa pessoa ela tem mais liberdade, mais criatividade para integrar junto ao ambiente que ela está, o bairro que ela mora, para conseguir investir, né, dentro do que ela acredita, dentro de oportunidades que ela enxergue de negócio, né? E quando isso acontece, a gente percebe que é uma satisfação muito grande, que é a tal da realização que a Natália está falando, né? E essa realização, para alguns, ela tem pesos diferentes. Então, para uns, é a realização de um sonho, é a realização de conquistar coisas que ela nunca imaginou, talvez comprar uma casa, talvez adquirir um carro. Tem outras, talvez é uma realização dela poder ser dona de si, poder traçar caminhos que são importantes para ela, né? E aí o que a gente percebe lá no Sebrae é que no Brasil, apesar da gente ter essas diferenças quando a gente fala de localidade, a gente percebe que o brasileiro ele é muito otimista. Então, ele é muito batalhador. Então, ele sempre está muito empolgado no sentido, não, vai mudar, a gente vai conseguir algo melhor. E pelo fato dele ter esse olhar, é onde ele consegue, apesar de não ter 100% ali da base bem feita, ele ainda consegue ter aí força e ânimo para trabalhar aí a parte do empreendedorismo, né? Vou pedir para o pessoal colocar de novo a pirâmide, porque a gente está falando, fisiológico, a gente está falando das necessidades básicas, né? Alimento, água. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, no mundo contemporâneo, a gente começa a ter também umas outras necessidades simbólicas. Por exemplo, né? Wi-Fi, carregador de celular. E isso geralmente é algo que hoje, isso está computado também, a gente vê que o Maslow desenvolveu isso na década de 50. Então hoje a gente pensar o quanto a gente está conectado e quanto essa questão da tecnologia também tem a ver com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade, onde que isso se encaixaria aí? Bom, aproveitando você falando, né, dessa questão do mundo digital, inclusive, a pirâmide de Maslow também já virou meme, né? E aí o que nós vemos é que abaixo das necessidades fisiológicas foi acrescido o Wi-Fi e a bateria, né? Ou seja, mais importante do que a mais água importante e a do que a água, do que a comida. Bom, mas brincadeiras à parte. Inclusive é critério de escolha, às vezes, de restaurante e bar, se tem Wi-Fi. Se tem ou se não tem. Se não tem, você não vai. Você não vai. Né? E pensar isso em aeroportos, rodoviárias, né? Em todos os ambientes públicos também, né? Ter tomada e ter o Wi-Fi conta como algo positivo. Bom, mas para além disso, se nós pensarmos que hoje você estar conectado, ou seja, o seu telefone estar carregado e você ter acesso à internet também te possibilita inúmeros aspectos positivos, né? Pensando também no público lá do Sebrae, até que ponto nós podemos viver alheios a isso? Não podemos mais, nós não conseguimos mais viver apenas no mundo analógico. E pensando nessa questão da relação com o dinheiro, com as finanças e tudo mais, isso já faz parte do nosso mundo, né? Nós temos moedas digitais, nós falamos de muitos empreendimentos que acontecem totalmente via digital, né? Você não tem mais um espaço físico. Quantas lojas não existem fisicamente? As pessoas têm aqueles produtos eventualmente num depósito e ela tem uma página na internet de loja virtual. Então isso faz parte, não sei se nessa medida, né, de colocar abaixo das necessidades fisiológicas, mas sim, já faz parte das necessidades de todos nós, seres humanos, né? Eu diria que ela está muito ligada ali à parte do social, né? Porque assim,
Por mais que Maslow, muito sabiamente, né, na década de 50 criou, mas se a gente for meio que traduzir um pouco, a internet, o que ela faz? Ela conecta. Então, pessoas do mundo e tudo você tem acesso hoje, né? Então, ao mesmo tempo que ela veio para facilitar, igual quando a gente fala no mundo dos negócios, quem diria que hoje eu posso comprar um produto da China, quer dizer, do outro lado do mundo, e eu tenho acesso a todos os produtos, a toda a variedade, como se eu fosse um morador local, né? Então, isso quando a gente pensa, é uma oportunidade de negócio gigante. E cresce muito hoje esse olhar do empresariado em investir nas redes sociais, em investir, estar mais exposto na parte de tecnologia, até mesmo pela facilidade, né, de conteúdo, pela facilidade em acessar novos fornecedores, novos clientes. E eu diria que é um caminho sem volta. Hoje a gente não consegue mais realmente viver sem essa tecnologia. O que a gente precisa é dosar, né? Então, ao mesmo tempo que ela ganha uma velocidade muito grande, ela requer você o tempo todo conectado, né? O tempo todo ali acompanhando, e chega uma hora que dá uns estafes, né? Então, a gente tem que ter também, sempre prezar aí pelo equilíbrio. Ela é bacana, ajuda. Mas também, isso tudo também nos deixa mais ansiosos, né? Ansiosos, isso aí. Exatamente. Acho que o que poderia estar ali na base da pirâmide, que as pessoas vêm cada vez utilizando mais, são os transportes por aplicativo, né? Que as pessoas estão acabando sendo refém ou por utilizar ou por trabalhar neles, né? Também. E também a questão de hoje você pedir comida por aplicativo, né? As pessoas já estão deixando alguns hábitos de fazer comida em casa, né? E pedindo, que é mais prático, mais rápido. Né, já tem o transporte ali que chega e já entrega na sua mão quentinho. Então, já começou essa pirâmide, acho que vai mudar daqui para frente. Né? E ali também, se a gente for levar para a questão do planejamento financeiro, a base da segurança financeira de uma família seria ela ter a sua reserva financeira. Porque ela não pode, né, tentar querer fazer nada mais do que isso, ou começar a investir, ou montar um negócio próprio, se ela não tiver pelo menos uma reserva financeira que seja suficiente para se manter durante 6 meses, 12 meses aí das suas despesas mensais. É o tal capital de giro, né, que a empresa precisa. E você precisa começar a se planejar, né, dentro de casa, para depois você se tornar um empreendedor e aí, né, com a ajuda do Sebrae, com a ajuda da Lívia, se tornar realmente uma pessoa bem-sucedida. Mas a base da pirâmide ali, vamos dizer assim, no campo do planejamento financeiro, seria a pessoa começar com uma reserva financeira, ter uma proteção para, se alguma coisa acontecer, né, a família dela está protegida, no caso de um seguro de vida, e assim por diante. Bem, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos falando um pouco mais sobre esse difícil e possível equilíbrio entre a saúde mental e a nossa saúde financeira.